Vamos lá, ó. Unicristo 2022.1.2. Ó, ele diz o seguinte: ao resolver matemática, ao resolver o sistema linear a seguir, encontra-se a solução tripla x, y, z, ou seja, existe um trio de números que satisfazem, que dão certo para essa e para essa equação. E ele quer saber qual é o valor de z, tá? Então ele quer basicamente que você resolva esse sistema linear aqui, tá? É um sistema linear que você pode resolver de diversas formas. Aqui eu achei legal aqui que eu estou olhando aqui é o seguinte, ó. Eu percebo que a primeira equação e a segunda, o z, ó, tá positivo aqui tá negativo. O y tá positivo aqui tá negativo. Com isso, eu posso somar essas duas, ó. Então, se eu pegar só essas duas aqui e somar essas duas equações, eu vou cortar o x e o y, certo? Eu vou cortar o x e o x e y não, o y e o z. Então, ó, vamos lá, somar só essas duas aí. Se eu somar só essas duas, vai ficar ó, x mais 3x fica 4x, mais y com menos y, papoca, corta, mais z com menos z, papoca, e 5 com 11 dá 16. Então, x fica, passo 4 dividindo, x fica 4. Beleza, então você já descobriu que o x foi 4. Se o x é 4, a gente pode substituir em alguma das equações. Eu vou substituir na de cima, aqui, o x4. Se o x é 4, então ó, esse 4 aqui passa para o lado de lá. E aí eu tenho que y mais z é igual a 1, que era 5 menos 4, 1. E aí eu vou copiar essa de baixo. Mas antes de copiar, eu vou fazer assim, eu vou substituir o x por 4. Se o x é 4, 4 vezes 4 dá 16. Então fica 16 mais 2y menos z igual a 24. Aí o 16 vai para o lado de lá. Então vai ficar, ó, a outra equação vai ficar 2y menos o z. Aí 24 menos 16 dá 8. Então agora, ou seja, foi o que eu fiz. Depois que eu achei o x somando essas duas, eu substituí o x em uma dessas duas, que foi na primeira. Substituí o x aqui, tá? E joguei para o outro lado. E eu substituí o x aqui na segunda, fiz os cálculos e joguei para o outro lado. E agora eu estou com um sistema 2 por 2, duas letras e duas variáveis, que eu resolvo também somando, porque vai cortar o z com menos z, então vai ficar 3y vai dar 9 e y vai dar 3. Ó. Então, finalmente, a gente descobriu que o y é 3 e o x é 4. E aí a gente substitui agora aqui, nessa daqui de novo, que é o y, que é 3, mais o nosso amiguinho z, vai ser 1. Então, o 3 vai para o lado de lá. Então, o z vai ficar 1 menos o 3. Isso dá menos 2. Então, esse tipo de sistema, o que você deve fazer é tentar cortar letras, anular letras, certo? Então, percebi que na primeira e na segunda, se eu somasse, eu já cortaria duas letras, já daria para encontrar uma letra específica, que era o x. Depois eu substituiria e ia resolver o sistema com o resto que sobrou. Essa é a ideia, essa resposta é D de Dênio, certo? Beleza, D de Dênio. Vamos para a next. Questãozinha essa aqui de sistema linear, questão que muitos acharam fácil. Mas tem gente que se enrola nesse tipo de questão. Então, apesar de ser fácil, tem gente que se enrola. Vamos lá, essa segunda aí. Essa segunda, ela é de geometria analítica com... Deixa eu ver, se talvez envolva geometria plana, não sei, vamos ver aqui. Ó, ele diz o seguinte, ó,
A figura a seguir é a representação em centímetros de um parque triangular de vértices A, B e C. A escala utilizada é de 1 sobre... Quando ele diz que a escala é 1 para 1000, ele quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 1000 centímetros na realidade. Só que 1000 centímetros, ó, eu volto uma casa, fica 100 decímetros, volto uma casa, fica 10 metros. Ou seja, é como se 1 centímetro no desenho correspondesse a 10 metros na realidade. Essa é a escala, tá? Ele diz, esse parque será a área de lazer de uma cidade. Foi aprovado para a construção. Se considerarmos um plano cartesiano, os pontos A, 11 e 9, B, 2 e menos 3, são coordenadas de dois dos vértices do triângulo ABC. Sabendo que AC é igual a AB e que o segmento que parte de A e encontra o lado oposto a esse vértice em D, porque ele diz que essa escala aqui, ó, a figura a seguir é a representação em centímetros, ó. Então, no desenho, a representação está sendo em centímetros. Então, na verdade, a escala... Não, eu vou transformar para metro, porque a maioria das coisas, quando você tem escala, você passa para metros. Tanto que no final dessa questão, ó, ele vai pedir a área desse parque, ó, em metros quadrados, ó. Ele vai pedir a área desse parque em metros quadrados, tá? Seria uma coisa mais para o final da questão, essa ideia de transformação, tá? Mas quando ele diz assim, quando eu dou uma escala que é 1 para 1000, na verdade, aqui esse 1 pode ser qualquer medida. 1 metro no desenho corresponde a 1000 metros na realidade. Só que como ele está falando que a escala é em centímetros, você coloca que 1 centímetro no desenho corresponde a 1000 centímetros na realidade, certo? Esse 1 sobre 1000 é só uma proporção entre um determinado comprimento no mapa, no desenho, pelo mesmo comprimento na realidade, tá? Como ele falou que quer centímetros, eu coloquei 1 centímetro no desenho, corresponde a 1000 centímetros na realidade. E aí eu peguei esse 1000 centímetros na realidade e passei para metro. Por que que eu passei para metro? Porque depois eu vou transformar essas medidas aqui tudo para metro, para poder achar a área em metro quadrado, tá? Que é o que ele quer. Porque eu já sei que metro é uma unidade bem importante. Então é uma unidade que a gente geralmente vai transformar muita coisa para metro, tá? Aqui é centímetro, mais centímetro, decímetro, metro. Então, de centímetro para decímetro é uma casa, de decímetro para metro é outra casa. Por isso que eu voltei uma, eu voltei duas, ficou 10 metros, certo? Mas Aí, o não transforma? um, Ele ficou 1 centímetro por 10 isso aqui metros? é uma escala, exato. Isso aqui é uma escala. Então, a escala corresponde uma medida no desenho corresponde a quantas medidas na realidade. Então, a proporção é de 1 para 1000. Ou seja, qualquer coisa no desenho vai ser 1000 vezes aquela coisa na realidade. Como ele quer que ele está dizendo que a representação é em centímetros, fica 1 centímetro no desenho corresponde a 1000 centímetros na realidade. Só que 1000 centímetros na realidade é melhor a gente escrever em metro. Então a gente volta duas casas, ou seja, 1 centímetro no desenho, no mapa, corresponde a 10 metros na realidade. Tá? Aí é que ele deu o 11, o B, e ele diz, sabendo que o segmento que parte de A encontra o lado oposto a esse vértice em D, ou seja, o cara que parte de A encontra esse cara aqui em D, que é menos 1 e 3,
é uma altura de ABC, ou seja, ele está dizendo que isso aqui é uma altura. Qual é a área desse parque em metro quadrado? Então, ele quer saber qual é a área desse carinha aqui. Certo. Certo, certo, certo. Para a gente calcular a área desse triângulo, tá? O que é que eu preciso? Ó, primeiramente, ó, ele está dizendo que esse lado AB é igual a esse lado AC. Então, esse triângulo ele é um triângulo isósceles. E a altura divide esse triângulo em dois triângulos iguais. É uma propriedade. Ó. Se eu tiver um triângulo isósceles é esse tipo de triângulo aqui. Ó. É um triângulo que tem dois lados iguais. Ó. Esse lado é igual a esse lado, certo? Esse ângulo da base é igual a esse ângulo da base. Se eu traçar uma altura relativa à base, esses dois triângulos eles vão ser iguais. Ó. Esses dois triângulos eles vão ser iguais. Tá? Aí, aqui existe uma fórmula para achar a área de um triângulo. Existe a fórmula para achar a área de um triângulo quando a gente tem 3 pontos desse triângulo. Tá? A gente resolve isso por geometria analítica. Geometria analítica. Existe a fórmula que é assim, a área ela é a metade, 1/2 do módulo do determinante, certo? A área desse triângulo. Eu vou querer duas áreas desse, ó, né? Eu vou querer essa área e vou querer essa área aqui. Mas aqui é a fórmula para achar a área de um triângulo com 3 vértices. E esse Dzão, que é esse determinante, como é que ele é calculado? Eu pego os pontos, ó. 11, 9, 2 e menos 3, menos 1 e 3, pego os 3 pontos e repito o primeiro que eu escrevi. Então, isso aqui vai ser o determinante, tá? Ah, eu não sabia que era assim. Beleza, mas vamos aprender então. Então, se eu tiver 3 pontos, esses 3 pontos formarem um triângulo, para achar a área desse triângulo, eu faço 1/2 vezes o módulo do determinante formado por esses 3 pontos. Coloco os 3 pontos em qualquer ordem e repito o primeiro ponto que eu coloquei. Aí eu vou fazer agora assim. Aqui é a diagonal principal. Então vai ficar assim, ó. 11 vezes o menos 3 vai dar menos 33. 2 vezes o 3 dá 6. Menos 1 vezes o 9 fica menos 9. Eu tô achando o Dzão. Aí, a gente tem as outras diagonais. As outras diagonais, elas estão com o sinal trocado. Então, vai ficar assim, ó. 9 vezes 2 dá 18. Com esse menos 1 fica menos 18. Menos 3 vezes menos 1 fica 3 positivo. Com esse menos 1 fica menos 3. 3 vezes 11 é 33. Com esse menos 1 fica menos 33. E aí, a gente vai fazer a conta agora. Então, vai ficar aqui, ó. Deixa eu pensar. Todo mundo muito negativo, né? Ó. O 6 menos o 9 dá menos 3. Aí, menos 33 com menos 33 dá menos 66. O 18 com 3 e o 3 aqui, 21, 24. Menos 24. Então, essa bicha aqui dá 80.
dá menos 90. Então, a área, porque isso aqui é módulo, certo? Esse aqui é o determinante. Então, a área vai ficar 1/2 do módulo de menos 90. Menos 90 é 90. 90 por 2 dá 45. Então, a área aqui, a área de um desses é 45. Do outro também é 45. E é mais 45 o quê? 45 centímetros quadrados. Porque eu estou fazendo essa área tudo em centímetros. E aqui também é 45. 45 mais 45 dá 90. Então, a área é 90 centímetros quadrados. Só que olha o interessante. Ó. Quando a gente tem uma escala, certo? Quando a gente tem uma escala, aqui é a relação entre as medidas de comprimento, tá? Se eu quiser a relação entre as medidas de área, se eu quiser a relação entre as medidas de área, eu preciso elevar ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, vai ficar 1 centímetro quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, é 100 metros quadrados. Ou seja, 1 centímetro quadrado no desenho corresponde a 100 metros quadrados na realidade. Então, como aqui é 90 centímetros quadrados, isso aqui vai corresponder a 90,00 metros quadrados. Então, a resposta vai dar 9.000 metros quadrados, tá? Quando você vai transformar a escala de centímetro para metro, que você tem uma escala de comprimento, quando você quer passar essa escala para a área, eu elevo ao quadrado a escala, certo? Ou seja, se 1 centímetro é 10 metros, então 1 centímetro quadrado vai ser equivalente a 100 metros quadrados, tá? E a área para achar de um triângulo, ou seja, quando você tem 3 pontos, o método que se faz é isso, é 1/2 do módulo determinante sobre 1/2 do módulo determinante. Então, eu calculei o determinante, deu menos 90, o módulo dele dá 90 e dividido por 2 dá 45. 45 é só uma banda dessa, a outra também é 45, devido à propriedade aqui. Tá? Vamos para a próxima. Aí a próxima passa logaritmo. Então a próxima é de logaritmo. E é uma equação com enunciado bem curto, né? Resolvendo as equações a seguir, verifica-se que o produto A e B é... Então ele quer que a gente ache quanto é que vale A vezes o B. Certo? Nessa equaçãozinha aí. Então vamos ver o que é que ele botou. Ele botou log de A na base 8 mais log de B ao quadrado na base 4 igual a 4. Aí nessa daqui ele colocou log de... Eu vou botar aqui. Nessa daqui ele colocou log de B na base 8 mais o log de A ao quadrado na base 4 é igual a 8. Então, eu copiei essa e depois eu copiei essa. Ele quer quanto é que vale o produto A vezes o B. O que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu somei. E como eu tenho aqui log de A na base 8, log de B na base 8, eu vou poder fazer essa soma.
Vou poder dizer que isso é o logaritmo do produto, que é a propriedade, A vezes o B na base 8. Mas esse aqui, como a base é 4, a base é a mesma, eu também posso fazer que isso aqui é log de A2B2, ou seja, como se fosse assim, ó, A vezes B ao quadrado, que fica A2B2, vai ficar assim, ó, A2 vezes o B2, que é a mesma coisa que A vezes o B ao quadrado. Na base 4, isso é igual a 4 mais 8 dá 12. Aí o que a gente quer descobrir, presta atenção, o que a gente quer descobrir é o AB, ó. Certo? O que a gente quer descobrir é o AB. Então, eu posso chamar esse produto AB de X. Então, faça A vezes o B de X. Para ele não ficar se repetindo direto. Então, vai ficar X na base 8, log de X na base 8, mais o log de X ao quadrado na base 4. Ó, eu estou chamando AB de X. Onde tem AB, eu estou chamando de X. Isso é igual a 12. Aí tem umas propriedades agora. Quais são as propriedades? Ora, o 8 ele é 2 à terceira. Então, o 8 ele é 2 à terceira. E esse 3 pode passar para lá. Certo? Esse 3 aqui pode passar aqui para frente. Só que ele não passa multiplicando. Ele passa dividindo. O 3 aqui vai passar para lá, vai ficar assim, 1/3 do logaritmo de 4 na base 2. Certo? Então, esse 3 ele passa, mas ele passa dividindo. Já esse 2 ele passa aqui para frente multiplicando. O 8 ele é 2 à terceira. Então, vai ficar assim, ó, 1/3 do log de x na base 2 mais esse 2 passa para lá mais duas vezes. O log de x aqui é 4. 4 ele é 2 ao quadrado. Aí esse 2 passou aqui para baixo. Vai ser igual a 12. Então, preste atenção em todos os passos que eu fiz. Esse cara aqui, que é o x ao quadrado na base, sei lá, 10. Esse cara vem aqui para frente, faz parte, tá? Já tem a ver com o conceito, com a técnica. Então, se esse cara ele é expoente do logaritmano, ele pode passar a vir, ficar aqui da frente, empurrando aqui, certo? Multiplicando logo. Aí, e agora, macho? E agora? Aí agora pronto, ó. Porque você vai ter que achar esse log de x na base 2, ó. Tá? Então, tu pode fazer assim, ó. Faça log de x na base 2 de y. Então, vai ficar aqui, ó. Y sobre 3 mais o y igual a 12. Aí, fazer o MC vai ficar 3 aqui, vai ficar y, mais 3y, vai ser igual a 36. Não, aí vai ficar 4y é 36, o y é 9. Certo? Acabou a questão? Claro que não. A gente achou o y, que é 9. Quem é o y? Tá aqui, ó. Então, então vai ficar log de x na base 2 dá 9. Então, x, ó, ele é 2 elevado a 9. Certo? Aí aqui, ó, usando a definição, vai ficar, ó. Que aqui é log de x na base 2 é igual a 9, é o 2 passa para lá.
Então, x, que é o logaritmano, ele é 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 2 vezes 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 2. 2 elevado a 9 vai ser 512. Certo? Então, essa seria a resposta. Tá? Compreendeu? Sim. Tá? Tu falou isso, meu Deus, por quê? Tá muito difícil? Tá achando muito fácil? Enfim. Achei de boa. Ó, vamos para a next. Vamos lá. Um lava-jato visando aumentar o número de clientes propõe lavagem completa de um automóvel em menos de 50 minutos. Um cliente deixou um carro às 15 horas. Vamos lá, 15 horas. Aí, 15 horas, tem que tirar. Ah, tá ali. Lavagem em menos de 50 minutos. 50 minutos. Um cliente deixou o carro às 15. Portanto, esse veículo deve ser entregue limpo e limpo antes das 11h50. Então, eu não sei. Eu acho que é bom ter uma base. Depois eu te mando um vídeo. Ó, 50 minutos aqui. Ele deve ser limpo antes das 15h50. No momento da entrega do carro, já limpo, total, formava um ângulo exato de 130. Ele está dizendo que o ponteiro das horas e dos minutos foi entregue no momento exato do ponto de... Ó. Aí ele diz assim, em um relógio. Sabendo disso, em que horário o cliente recebeu o carro? Então ele disse ó, que recebeu às 15. O cara deixou o carro às 15. Ele quer saber em quanto tempo ele deixou, ficou pronto o carro, certo? E ele disse que, e qual é a dica? Ora, que foi 15 horas ao ponto, ou seja, esse horário aqui é o horário inicial, que ele deixou o carro. O horário final, ele está dizendo para a gente que é quando o ângulo entre o nosso ponteiro das horas, com o ponteiro dos minutos, eles batam com um ângulo, a diferença de 130 graus. É isso que eles querem, tá? Essa é a conclusão. Aí, como é que a gente vai fazer uma dessa? A gente vai fazer assim. Eu já fiz uma dessa de diversas formas. Vou ver se eu faço agora, que é o seguinte. A gente tem que achar quando é que esse ângulo é 130, tá? A gente tem que achar quando é que esse ângulo é 130. Ó, quando o ponteiro dos minutos, a cada t minutos, ele gira o carinha aqui,
como é que vai ser isso? Vamos pensar. Ponteiro das horas, ó. Ponteiro das horas é o seguinte, ó. A cada 60 minutos, ele anda 30 graus. Porque a cada hora ele passa de um número para o outro. Então, a cada 60 minutos ele anda 30 graus. Certo? Então, para cada X minutos, ele vai andar quantos graus? Y. Certo? Então, o Y, ele vai ser, simplifica aqui, ele vai ser X sobre 2. Ó. Aí, beleza. E o ponteiro dos minutos, Daniel? Dos minutos é assim, ó. Após 60 minutos, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, ou seja, ele anda 360. Então, 60 minutos corresponde a uma volta completa no ponteiro dos minutos, que é 360. Então, X minutos vai responder só 1/6. Tá? E aí? E aí que é o seguinte, ó. O ponteiro dos minutos, aqui o ângulo é 90. E ele é mais rápido que o ponteiro das horas. Então, ele vai passar pelo ponteiro das horas. Tá? Então, aqui é a quantidade de graus que ele anda. Certo? Aqui é a quantidade de graus que ele anda. Aqui também, ó. Ó, se eu fizer isso aqui, ó. Eu botei X minutos. Pera aí. Pera aí, botar aqui. Y. Então, Y aqui, ó. 360 por 60 vai dar 6x. Então, a ideia é a seguinte, ó. O ponteiro dos minutos, ele vai andar um certo ângulo. Esse ângulo é 6x. O ponteiro das horas vai andar um certo ângulo. Esse ângulo é x sobre 2. E a diferença desses ângulos, ou seja, o que um ângulo vai andar mais, tá? Vai ser de quanto? Muita gente, e a primeira vez que eu fiz essa questão, eu coloquei aqui 130. E eu coloquei errado. Por que que eu coloquei errado? Porque presta atenção numa coisinha. Qual é a coisinha? Esse ponteiro aqui, que é o ponteiro das horas, ele já começa aqui do 90. Certo? Ele já começa aqui do 90. Tá? Então, quando esse cara aqui, ele chegar, por exemplo, aqui, o ponteiro das horas não vai ficar parado aqui esperando, ele vai se movimentar a algum canto. E é esse ângulo aqui que ele está dizendo que fica 130. Aí, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, ó, o que é que a gente tem que pensar, então? A gente tem que pensar assim, ó. Que o ponteiro dos minutos vai andar um certo ângulo, que menos, ó, esse ângulo todinho, que é 6x, menos o ponteiro das horas, ele vai andar esse pirrototinho aqui, ó. Só que ele já tem esse 90. Então, é como se fosse assim, ó.
Então, para dar certo essa questão, é como se fosse assim. Ficaria 6x menos x sobre 2 menos 90 igual a 130. Ó, esse aqui tudo é o ângulo que o ponteiro dos minutos está andando. Isso aqui é o ponteiro que o ponteiro das horas está andando. Esse 90 é a diferença que já tinha entre eles. Então, vai passar o 90 para lá, vai ficar 6x menos x sobre 2. Vai ser igual a 210. Dobra todo mundo. Ou vou multiplicar por 2 todo mundo. Então, vai ficar 12x menos 12x menos x vai ser igual a, dobra isso aqui. Então, quando esse aqui for para cá, é 220. Então, dobra 220. E se dobra 220, vai ficar aqui 440. Então, vai ficar 11x igual a 440 e o x vai ser 4. Então, o x, ele deu 4. Não, que 4 é esse? 40, jumento, 40. O x, ele deu 40. Ó, corta 11 com 40, 40. Então, ou seja, após 40 minutos. Então, a resposta aqui, ó, é que dá 13h40. Certo? 13h40. Essa é a resposta. Então, a lógica. Eu vi como o ponteiro das horas se movimentava, que se movimenta mais lento. Cada 60 minutos ele anda 30 graus. Beleza. O das horas a cada 60 minutos ele anda 360, tá? E a gente tinha que ver essa relação, o quanto um andou, menos o quanto o outro andou, ter esses 90, que é uma diferença inicial. Aí sim a pessoa vai conseguir desvendar. Como descobriu 30? Da hora ali, 60 minutos, 30. Aqui? Sim. Ah, tá. É porque é o seguinte, ó. Num ponteiro, eu tenho 12 horas. E eu tenho 360 graus, ou seja, uma volta completa é 360. Se eu dividir por 12, que são 12 horas, vai dar 30. Ou seja, cada intervalo de tempo entre um número e outro equivale a 30 graus. O relógio ele é dividido em 12 partes. O relógio ele é dividido em 12 partes. Então, se eu pegar o dobro, se eu pegar essas carinhas aqui, então, como você vai dividir em 12 partes, 360 por 12 dá 30, ou seja, entre 12 e 1, entre dois números é 30 graus. E quando o ponteiro das horas vai de um número para o outro, é que passa uma hora. Ou seja, uma hora, para o ponteiro das horas, ele anda só, se move só uma unidade, que corresponde a 30 graus. Tá? Essa é a ideia. Mas essa questão ela também foi considerada muito confusa. Muita gente não entendeu. Eu só acertei na segunda. Eu acertei, mas a primeira vez que eu fiz errado. Eu botei ali um número diferente. Aí depois eu pensei mais para acertar. Aí vem a próxima. Ele coloca um texto aí todo fuleiragem.
Aí vem a próxima. É. Vamos lá. Ó, como as vacinas são embaladas? Fabricadas em grandes quantidades, as vacinas são introduzidas em frasco de vidro e depois cuidadosamente embaladas para armazenamento seguro em ambiente frio para o transporte. As embalagens das vacinas devem ser capazes de suportar temperaturas extensas, como os extremas, assim como os riscos de envolvido no transporte, para todo não conseguinte os frascos das vacinas. São geralmente transferidos, são geralmente feitos de vidro. Os frascos são feitos de vidro. Possui um material duradouro e capacidade para arar. Em uma fábrica de imunizantes, 5 máquinas distribuem as ampolas das vacinas em 14 mil caixas. Aí, ele vai dar o seguinte, ó. Vamos anotar esses dados aí. Não, eu não sei se é simples. Vamos ver se é simples. Porque a gente tem que ver se é simples. Corre de ser simples? Corre. Mas a gente tem que ver se é a regra de 3 simples. Ó. Deixa eu ver. Ele diz assim. Aí, ó. Vai ficar assim. Máquinas. 5 máquinas distribuem caixas. A regra de 3 aqui eu acho que é composta, porque tem muitos números. 14.400 caixas em 6 horas. Pronto. Aí ele diz, devido Aí ele diz assim, ó, devido à urgência de envio de imunizantes para diversos países, deverá ser adquirido um homem maior, de modo que as nossas, ó, um número maior de máquinas. Sendo assim, quantas máquinas serão necessárias para produzir a mais que a primeira? Isso não é absurdo. Aqui, ó. Ele quer qual é para embalar essa quantidade a essa quantidade. Então, agora ele quer embalar 3.720, trabalhando 8 horas por dia. E ele quer saber quantas máquinas, assim, ó, quantas máquinas serão adquiridas. Então, as 5 máquinas que ele tem vão continuar trabalhando. Ele só quer se planejar para saber quantas máquinas ele tem, para ele poder fazer esse serviço aí. Ele quer saber o número adicional. Então, se eu souber o número X que faz isso, eu posso tirar do 5 e acabar descobrindo a resposta, tá? Que esse X que eu vou achar aqui é o X, que é a quantidade de máquinas necessárias para fazer a atividade. E ele quer que você compare com o anterior. Olha o que é que a gente faz aqui na regra de 3 compostos. A gente vai relacionar sempre quem tem X com as outras grandezas. Então, quando eu comparar onde está o X com a outra grandeza, eu penso assim, ó, quanto mais máquinas
para a mesma quantidade de horas por dia, mais caixas vão ser produzidas. Ou seja, quanto mais máquinas, mais caixas vão ser produzidas. Agora vai ser... Ó, aí, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Agora a gente vai comparar máquinas e horas. Então, quanto mais máquinas eu tiver, menos horas por dia eu vou precisar para fazer aquele serviço. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar assim, ó. Uma vez que a gente relacione, olha por que essa setinha é para baixo. Porque máquina e hora é assim, quanto mais máquina eu tiver, em menos tempo aquelas caixas vão ficar prontas. Tá? E na regra de 3, você coloca onde tem um x primeiro, que é 5 sobre x, igual aos outros dois multiplicando. Multiplicando e vendo sempre que vai ter o número maior. Ó, ó, por exemplo, aqui vai ficar 14.400. Aqui vai ficar 30.720. Ó, mas aqui... Aí esse aqui eu inverto, ó. Por que que eu inverto? Porque eu estou deixando as máquinas igualzinha, que é a seta para cima. A caixa também. Então, as máquinas eu vou ter que inverter. Vai ficar 8 em cima e 6 embaixo. Aí, Daniel, dá para simplificar? Claro que dá. Claro que dá. Certo? Eu corto esse cara com esse cara aqui. O 8 e o 6 dá 4 terços. Aí vai ficar 5x. Esse 144 por 3 aqui dá 48. 480. Então, aqui em cima vai ficar 480. Dá onde, Daniel, 480? 1.440 dividido por 3. 480. E aqui embaixo eu tenho que fazer 3.072 dividido por 4. 3.000 por 4 que vai dar 7, 2, 27. Vai dar 6, 24, 3, dá 8. Então, fica isso aqui. Então, vai ficar... o 480 por o 5. Então, ó, corta isso aqui com esse aqui, vai dar 96. Então, vai ficar 96x, esse é igual a 768. X esse é igual a... Vai ficar 768 dividido por 96. Acho que dá um 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 8, 64. Então, o x aqui vai dar 8. É engraçado que eles colocam o x sendo 8. Ah, Daniel, essa não é a resposta? Não, não. Porque ele é a pergunta. Ele quer quanto a mais, ó. Ó. Quantas máquinas serão adquiridas a mais para isso acontecer?
tá? Professor, só fiquei um pouco confusa. Por que que a hora é inversa? Porque se não tivesse as caixas, aí ia ficar 5 máquinas em 6 horas e quantas máquinas em 8 horas? Aí seria diretamente Não, proporcional, não? não, não, não. Presta atenção, não depende dos números, depende apenas das grandezas, certo? Então, tem a ver com máquinas estão produzindo caixas, certo? E elas ficam funcionando numa determinada quantidade de tempo, tá? Então, se eu quiser relacionar, presta atenção, se eu quiser relacionar máquinas com a quantidade de horas, essas duas grandezas vão ser inversamente proporcionais. Porque o negócio é o seguinte, se você pensar assim, quanto mais máquinas eu tiver, quanto mais máquinas você tiver, menos tempo você vai precisar para fazer aquele serviço. Porque a regra de 3 só me garante isso, tá? Mas se com esse tempo todo não dá para, sei lá, quando a gente tem mais tempo, a gente precisa de menos mão de obra. Se a gente tem mais máquinas, a gente vai precisar de menos tempo para concluir. Porque quando você vai relacionar duas grandezas, você tem que prestar atenção que a outra que não foi mencionada está constante. Ou seja, a ideia é, para produzir o mesmo número de caixas, presta atenção, para produzir o mesmo número de caixas, certo? Se eu aumentar a quantidade de máquinas, vai acontecer o quê? Então, Vai ficar menos tempo. menos tempo. Então, minha, mas como é que eu sei quem eu vou relacionar? Sempre você vai relacionar onde tem um X com as outras. Então, primeiro eu penso máquinas e caixas. Aí, como é que eu sei que é diretamente? Porque eu penso assim, ó, se eu estou relacionando máquinas e caixas, as horas vão ficar iguais. Então, eu penso assim, para a mesma quantidade, certo? Para a mesma quantidade de horas, para a mesma quantidade de horas que as máquinas vão trabalhar. Quanto mais máquinas trabalhar para a mesma quantidade de horas, quanto mais máquinas trabalhar, vão ser mais caixas produzidas ou vão ser menos caixas produzidas? Ou seja, se é para a mesma quantidade de horas, quanto mais máquina, cada máquina trabalha independente da outra. Então, quanto mais máquina, mais caixas serão embaladas aí. Então, depois que souber a relação entre os três, sempre começando daqui para cá ou daqui para cá, a gente faz desse jeito. Aí a resposta X é 8? Não. O X não é 8. Porque ele pergunta. Então, X é 8? Não. Por quê? Ele não é 8 porque ele já tinha 5. Então vai ficar 8 menos 5. Dá 3. Certo? Aí, aí aqui é o seguinte, ó. Na área de geometria analítica, ó, outra de geometria analítica, essa foi a prova da geometria analítica. Ó, na área de geometria analítica, o conceito de lugar geométrico
significa concretizar ou determinar a superfície criada em um eixo de coordenadas a partir de determinada equação. Isso quer dizer, cada equação deixa aí, aqui vai ficar assim. Considerando o conceito exposto de frente, ele quer o lugar geométrico dessa figura, x ao quadrado menos 4y ao quadrado, igual a zero. Ele quer saber qual é esse bicho aqui, certo? Então, a ideia é assim. Vale, eu apaguei aqui. Pera. A ideia é assim. Para ser hipérbole, eu precisava ter do outro lado aqui 1, certo? Então, para ser hipérbole, tem que ser assim, ó. X ao quadrado. A ideia de hipérbole é assim, ó, x ao quadrado sobre A2 menos y ao quadrado sobre B2 igual a 1. Nunca igual a zero. Você já descarta logo. Aí, elipse. Uma elipse é basicamente a mesma coisa aqui, só que com mais. Aí, então, a elipse, ele é com mais, ó. A eu não estudei isso não, pouca gente estuda, certo? E já faz vários anos que não cai. No caso, esse aqui caiu só para alguma identificação. Não pode ser hipérbole, porque não é igual a 1 aqui. Não pode ser elipse, porque não é igual a 1, mas a gente teve que fazer um pouco mais de cálculos para mostrar isso. E o Deus está, ó, beleza. Então, a resposta certa dessa questão é que esses bichos são um par de retas. Como assim? Esses caras aqui, eles lembram muito aquela fatoração, que é A2 mais o B2, tá? Então, o que você vai fazer? Então, vai ficar assim, ó. Aqui, A menos B ao quadrado é A menos B e A mais B, esse produto notável. É o produto da diferença. Aí, aqui do mesmo jeito, é como se isso aqui fosse o A e esse aqui fosse o B, ó. Veja que eu tiro a raiz, ó. Então, esse cara vai ficar assim, vai ficar 4 vezes 2y, 4 vezes 2y, ó, vou botar aqui. Então, vai ficar x menos 2y e x mais 2y igual a zero. Então, a resposta dessa questão é um par de retas. Porque quando você tem um produto igual a zero, significa que cada coisa tem que ser igual a zero. Então, esse primeiro cara aqui, tá?
Então, isso aqui é a equação de uma elipse. Aí, física. Física. Física estava assim, ó. A primeira questão é uma questão de efeito duplo, certo? Porém, não precisava ter feito cálculo nessa questão. Por quê? Porque a velocidade é a mesma. E quando a gente tem a mesma velocidade, não vai ter o efeito duplo. Então, a velocidade, ó, o carro se aproxima com velocidade de 108. Ou seja, o cara passou pela sinalização toda numa velocidade muito elevada. É por isso também que a polícia persegue. Então, o cara estava a 108 km por hora, ou seja, 30 metros por segundo. Aí esse cara também estava a 108, ou seja, se eu tenho uma perseguição de dois carros que estão à mesma velocidade, eu não tenho velocidade relativa disso tudo. Beleza? Então, não precisava. A frequência que o cara emitiu. Então, não tem efeito duplo, porque não tem velocidade relativa. Só existe efeito duplo quando existe uma velocidade relativa entre o observador e a fonte. Nesse caso, não tem. Então, se o cara emitiu uma frequência de 800, quem estiver escutando vai escutar 800 também. Uma vez que foi produzido uma onda, ela não vai se alterar a sua frequência. Aí vem essa aqui de capacitor. A frequência é a mesma. Essa de capacitor é a seguinte. Ó, essa 48, ela é assim. O estudante de medicina, o estudante de eletrônica está em um laboratório, executando experimentos, nos quais dois capacitores ele deu. Capacitância CA, ó. Então aqui vai ser assim. O capacitor CA é o dobro da capacitância CB. Se o estudante associar em paralelo os dois capacitores citados, pode-se afirmar que a capacitância equivalente é... Então, assim, ó, associação de capacitores em paralelo significa associar os resistores em série. Isso mesmo, série. Ó. Aí, como é que eu faço? Ou seja, capacitores em paralelo se resolve do mesmo jeito que resistores em série. E como é que é resistores em série? Eu somo tudo. Então, se o estudante associar em paralelo dois capacitores, podemos afirmar que, então, se são dois capacitores, a capacitância equivalente vai ser CA mais CB, que é só uma soma, já que capacitores em paralelo são uma soma. Só que o CA, ele é o dobro do CB. Ó. Aí vai ficar 2CB, que o CA é 2CB, mais o CB.
2CB mais CB vai dar 3CB, certo? Ou seja, vai ser o triplo do capacitor do base. Só que não é isso que ele quer nos itens. Nos itens, ele quer que a gente compare com a associação em série em paralelo. Então, basta o aluno pensar o seguinte, ó. Quando os capacitores estão em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Então, ele é igual ao resultado dado por CA mais CB. Só isso. Ou seja, a única coisa que ele queria era aprofundar nos experimentos, tá? Ele não costuma aproximar, mas assim, essa teoria aí estava boba. Eu achei que quem tinha uma lógica boa acabou matando. Quer dizer, não matando, né? Porque a gente... Aí, então é igual ao resultado dado por CA mais CB. Já que paralelo é soma, então é tudo soma, certo? Questão 49. Questão 49, ele diz assim, ó. Uma partícula carregada com carga negativa se movimenta na velocidade v e uma tem constante. Ó, carga negativa, velocidade v, gostei, magnetismo tensores R. Aí, ele quer o módulo da força magnética quando a carga Q está se movimentando, certo? O grande lance da fórmula é força magnética é Q VB vezes o seno do ângulo. Então, e a pegadinha é quando ele diz que o vetor B e o vetor, a velocidade forma com o vetor B um ângulo de zero, ou seja, a velocidade e o B, eles estão no mesmo sentido. Não podem ir. Então, vou ficar em casa também. Ó, não, ó, aqui, ó. Então, esse cara aqui é zero. O ângulo entre o V e o B, que ele disse que está com o vetor é zero, sendo de zero é zero. Zero qualquer coisa é zero. Então, a força magnética é zero. Agora, se a força magnética é zero, ou seja, se a força restante é zero, a única coisa que ele pode fazer é movimento retilíneo uniforme. Certo? Aí, vamos lá, fazer essa aqui de líquido.
A figura a seguir observa-se um recipiente que contém um líquido até uma altura 4H. A outra parte de altura H permanece vazia. Aí, ó, é o seguinte. A figura a seguir observa-se um recipiente, tarará, tarará. Se o conjunto for aquecido, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente, ou seja, ele quer a razão, ele quer a divisão. Ele quer a divisão. Então, vai ser assim. Ele quer a razão entre o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que é esse aqui, e do recipiente. Do recipiente. Para que, após um casamento, o volume aí, como é que vai fazer? Quando a gente aquece um líquido dentro de um recipiente, ocorre duas dilatações. Ocorre a dilatação do líquido, mas o recipiente também é aquecido, então ele também cresce, tá? Então, a dilatação volumétrica nos líquidos, certo? Ela tem esse porém aí, que é o líquido cresce, mas a inflação, ó, extensão, coisa aqui. Então, vai ser assim, ó. Vamos botar aqui, ó. A variação do volume do líquido, ou seja, o quanto o líquido vai crescer através desse aquecimento, menos a variação do volume do recipiente, que é quanto esse recipiente vai aumentar de tamanho, aumentar a capacidade dele. Essa diferença tem que ser o ΔV aparente. ΔV aparente, que é a variação do volume aparente, tá? Ó. Ele quer que o volume da parte vazia permaneça o mesmo. Então, ele quer que esse ΔV aparente não tenha ΔV aparente. Ou seja, ele quer que, à medida do aquecimento, essa quantidade de parte vazia fique intacta. Certo? Tá? Ele quer que seja desse jeito. Aí, joga esse cara para o lado de lá. Então, vai ficar ΔV do líquido vai ser igual a ΔV do recipiente. ΔV do líquido é o volume. Aí o ΔV, que é a fórmula da variação do volume, é o volume inicial, o coeficiente e a variação de temperatura. Então, o volume inicial, isso aqui, ó, é um quê? É um, sei lá, um cilindro, talvez um recipiente. O volume desse recipiente, vai ser a área da base vezes a variação do líquido. Eu tenho 3H de líquido. A altura que é 3Hzinho e a variação de temperatura que é ΔT. Aí, a variação do tamanho do recipiente vai ser o tamanho inicial, que já vai ser a área da base vezes 4H vezes 4H
Esse aqui tá feio, peraí. Vezes a variação de temperatura. Mas calma, falta o gama. Então aqui eu tenho o gama do líquido e aqui eu tenho um gama do recipiente. Aí o que é que eu faço? Eu corto o delta aqui com delta aqui, esse cara aqui, e aí ele quer esse cara do líquido pelo cara do recipiente. O do líquido está aqui, esse do recipiente passa para lá. Então vai ficar 4, corta o H também com H, vai ficar 4/3. Então a resposta seria 4/3. Tá? Uma questão de dilatação volumétrica. Aí, então vai ficar 4/3. Questão de dilatação. Dilatação de líquidos. Então, eles escolhem uns temas assim estranhos, como eu falei. Ó, vamos fazer essa aqui. O sistema mostrado na figura, ele quer que a gente ache aqui o peso do bloco P. Ó, como é que a gente vai fazer esse esqueminha aqui? Esse esqueminha aqui é o seguinte. Vamos colocar as forças. Ele diz que essa barra aí está em equilíbrio. Ó, em equilíbrio. Então, ó, aqui tem uma tração. Aqui tem uma tração. Aí, isso aqui é a tração, aqui é a tração. O peso, ele fica aqui no meio. Aí, vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar assim. Essa questão é sobre o quê? É sobre equilíbrio. Mas é sobre equilíbrio de corpo extenso, que é um corpo comprido, tá? O peso, a barra CD, pesa 200, então aqui é 240 newtons. Ele quer que a gente ache o peso do bloco P. Se o bloco P está parado, é porque o peso do bloco P, o peso desse bloco vai ser igual à tração. Então, o peso vai ser igual à tração, para esse cara ficar parado. E esse corpo extenso, ele não gira em relação a esse apoio. Então, a gente vai calcular o momento dessas duas forças, que são as forças de 240 e a força de T, que tentam causar momento em torno desse ponto eixo, certo? Elas não causam, mas a gente vai ter que igualar as situações. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa força aqui, que é a atração, quer fazer o corpo girar para lá. Essa força peso quer fazer esse corpo extenso girar para cá.
Então, vai ficar o momento dessa força F e vai ficar assim, ó. Aí daqui para cá é uma distância, Dzinho. E daqui para cá também, ó. Por que, Diogo? Como é que tu sabe disso? Porque o peso fica bem no meio. Então vai ficar o peso, a tração T, vezes a distância daqui até para cá, que é 2D, vai ser a tração. Essa força que é 240, vezes a distância daqui para cá, que é 2, que é D. Isso foi descoberto há pouco tempo. Ó, seguinte, vai ser assim. Esse cara é igual a esse, tem equilíbrio. Esse aqui puxando para cima quer fazer esse cubo girar para cima. Esse cubo fazendo força para baixo, querendo fazer esse cubo girar para baixo. A gente tem que igualar os movimentos. Então, aqui vai ficar 240 vezes 2D. Por que eu botei 2D? Não, é só D, jumento. 240 vezes D. Porque o peso, ele só está a distância D daqui. Aí eu corto o D com D. E o T passa para lá, vai ficar 120. Então, esse peso, ele é 120. Entendeu direitinho? Sabe o que eles fazem para você quebrar a cabeça, mas às vezes nem dá para resolver. Entendeu, né? Vamos para outro. Entendi. Ó, um pescador percebe que ao meio-dia, no trajeto da barraca, da praia até o mar, que a areia está muito quente. E ao entrar no mar, que a água está muito fria. De madrugada, o pescador faz o percurso contrário e percebe que a água do mar está morna e a areia da frisa. Ele diz: observado no destacado, se é o texto. Aí ele quer saber isso. Ó, de madrugada, o pescador faz o percurso contrário, percebe que a água do mar está morna e a areia está quente. O fenômeno observado é o tal das brisas, certo? O que é que tem a ver, Daniel? Brisa? O calor específico da areia. O calor específico da areia é bem menor do que o da água do mar. A principal propriedade relacionada com o fenômeno das brisas tem a ver com o fato de que o calor específico da areia é bem menor do que o da água do mar, certo? Então, você vai falar que a resposta certa é D de dado. Então, a areia, ela se esfria mais rapidamente, certo? E ela se esquenta mais rapidamente. A água, por ser um dos elementos com os maiores calores específicos, a gente pode passar. É, então, a areia, se você fornecer a mesma quantidade de calor para a areia e para a água, se você fornecer a mesma quantidade de calor, a temperatura da areia vai ficar bem mais alta. E a temperatura da água não, certo? Tem prós e contras. Porém, ó, então vai ser D de dado. Essa partezinha aqui é uma parte conhecida, assim, pô, né? É um assunto que todo mundo que passa por termologia dá uma estudada, que é história das brisas marítimas, tem a da garrafa térmica, tem o vaso de Dewar, que são coisas, invenções importantes para estudar.
Aí, a próxima. Próxima é a seguinte, ó. É de um assunto também esquisitinho, ó. Eles misturam assuntos esquisitinhos, ó. Aqui é de MHS. MHS. Aí ele diz assim, ó. Um corpo descreve um MHS. Ó, um corpo descreve um MHS e suas posições são dadas pela fórmula. Assim, sabendo que o tempo está em segundos, pode-se afirmar que o módulo da velocidade máxima que esse corpo poderá assumir é. Então, ele quer o módulo da velocidade máxima. Tem uma fórmula para velocidade máxima. Velocidade máxima é o ômega vezes o A. O ômega é a pulsação. E o A ó, e o A é a amplitude. A pulsação é em radianos por segundo. Então, assim, a pulsação ele é 2π sobre o período. Nessa função, e como é que eu acho o período? Ó, seguinte, ó. Essa equação aqui, ela tem um modelo matemático, que é assim, ó. X é igual a cosseno de ômega t mais o φ. Então, na verdade, nem precisava dessa fórmula aqui, ó. Porque quando você olha para cá, percebe que o cara que está multiplicando a variável aqui dentro é o π sobre 2. Então, na verdade, o ômega, ele é π sobre 2. Ó. O ômega, ele é π sobre 2. E a velocidade máxima é ômega vezes o A. Então, o ômega é π sobre 2. E o A, como é que vai ser aqui? O A. Ó, π sobre 2, com a amplitude. A amplitude é esse número da frente, ó. É 8. Certo? Amplitude é esse número da frente. Então, a velocidade máxima é ômega vezes o A. O ômega é esse número que está multiplicando aqui dentro, que é π sobre 2, e a amplitude é esse número aqui de fora. 8 vezes 2π vai dar 4π. Então, vai dar 4π. Certo? Então, vai ficar 4π. E aí, vamos fazer aqui a última. A última de física. A última do dia também aqui. Ó, essa de física ela é uma pegadinha, mas também não é uma questão difícil. Essa prova teve mais questões pegadinhas do que propriamente questões assim difíceis. E assuntos estranhos também teve. Ele diz, a figura a seguir representa o trajeto, o percurso é realizado por um pedestre como por partir de sua chegada, localização em casa, não sei o quê. O pedestre, aparentemente, vou aumentar aqui o zoom aqui nesse cor, né? A gente poder enxergar aqui. Isso aqui é um pedestre que sai de um canto. Aí ele vai fazer, ó, vai aqui, vai fazer um 8 aqui, ó, vista e retorna para cá. Aí o que que ele fala? Fala. Só chorando por enquanto. De acordo com o texto, pode-se afirmar que o mo, mo, não, pô, isso aqui é outra questão, João.
Sobre a velocidade vetorial do pedestre do percurso indicado, dentro do intervalo de posição indicado, constata-se que, ou seja, aqui ele está dizendo que o espaço percorrido pelo trajeto foi 3.400 metros. O tempo em segundo que o pedestre levou para decorrer esse mesmo trajeto foi de 650 reais. Certo? Aí ele diz assim, ó, o projeto foi isso e o tempo foi isso. Ou seja, ele queria fazer com que a galera encontrasse a velocidade pegando essa distância, que é o trajeto, e dividindo pelo tempo. Só que quando você faz velocidade sobre o tempo, você está Foi assim que eu fiz. você tá calculando a velocidade escalar, a velocidade linear. Você está calculando apenas a velocidade média, na verdade. Ah, vem aí, o que é que ele quer nesse corno? Esse corno, ele quer um conceito chamado velocidade vetorial. E o que é a velocidade vetorial? Velocidade vetorial tem a ver com um questionamento que é o seguinte, ó. A velocidade vetorial é o vetor deslocamento dividido por o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, certo? E a velocidade escalar, aí sim é ΔS pelo ΔT. E a velocidade vetorial é a velocidade escalar. Cuidado, que isso tem muito. Ó. Então, se um cara tá aqui, aí ele vai para cá e vai para cá, por exemplo, se o cara tá aqui, o cara anda 8 e aqui ele anda 6. Ó, a velocidade escalar dele, ele vai andar 8 com 6. Então, o deslocamento escalar dele é 14, certo? E aí eu vou. Vamos supor que ele anda 8 para cá e 6 para cá em 2 segundos. Então, esse cara vai andar 14 em 2 segundos. Então, se o cara anda 8 aqui, 4 aqui em 2 segundos, a velocidade média dele é 7. Aí, se você estiver na velocidade vetorial é assim. Se o cara está indo 8 para cá e 6 para cá, o vetor de deslocamento é esse. Ó. É um vetor que tem origem no início do movimento e extremidade final no final do movimento. Ou seja, é a menor distância em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Então, no caso aqui, se fosse 90 graus, eu teria que fazer Pitágoras e ficaria 10. Mas mesmo assim, a gente consegue agilizar mais. Deu 10, pô. O que você acertar? Tá? Então, se o cara dá uma volta, se uma pessoa dá uma volta e retorna ao mesmo ponto de partida, então, se ele está no mesmo ponto que ele partiu, então a velocidade vetorial desse cara é zero, é nula, porque ele voltou ao mesmo ponto de partida, então não teve o delta S, não teve deslocamento, certo? Foi isso que deixou um pouco confuso aí, ó. Então, ó, se você perceber na figura, ele só dá a volta, ó, ele sai de um canto, faz um caminho todinho e retorna. Aí ele quer velocidade vetorial, aí você vai dizer, ó, o módulo da velocidade vetorial média é nulo, ó, sem sucesso. Tá? Eu vou encerrando aqui e depois a gente vai se falando. Certo? Tá bom. Tá, tchauzinho.